Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó. Vocês já viram para a gente falar sobre isso, passando aqui para a gente falar sobre o jogo Bahia 1, Grêmio 0, pela rodada 4 do Brasileirão 2024. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar um pouquinho do Bahia. Mas antes, claro, aquele nosso jabazinho básico já está passando aqui na tela. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações se você já é inscrito e não ativou. Ajude o nosso canal, ó, a chegar aqui, ó, aos 5.000 inscritos. Se você não é inscrito, você pode dar essa força, dar esse R$ 1 de moral para a gente aí. Quanto mais a gente crescer, mais a gente publica coisas e mais a gente publica conteúdo para vocês. E aí, a sua inscrição é um reconhecimento do nosso trabalho. Valeu! Vamos falar sobre o Bahia, vamos falar sobre o time que brocou. Valeu! Vamos lá, né? Vamos falar de Bahia. Bahia venceu e venceu bem, né? Venceu bem, não no sentido de ter aplicado uma goleada, como teve um time aí que perdeu de 3-1, né? Mas venceu bem. Bahia venceu sem sustos, né? O Bahia jogando contra a equipe do Grêmio não apresentou tanta reação, não foi um time tão efetivo, né? E para mim, foi tranquilo, foi um resultado tranquilo, sem sustos, sem muito problema. Faltou foi o Bahia fazer mais gols, né? Bahia deveria ter feito mais gols aí para tranquilizar de vez. O Bahia acabou não tranquilizando a equipe, né? Não tranquilizando a equipe, não tranquilizando a torcida. 1-0 foi sempre um resultado preocupante e um resultado que deixou a gente um pouco tenso até o final. Mas se a gente for fazer um frigir dos ovos, o Grêmio ele não fez tanta coisa e a gente vai ver isso aí, tá? Para a gente falar um pouco sobre o jogo, né? Então, primeiro vamos colocar na tela a escalação. Escalação do Bahia está aí na tela para vocês. A novidade, né? Ficou confirmado a cirurgia na região nasal do Vitor Cuesta e aí entrou o Canives, né? Então, a dupla de zaga ficou Canives e Gabriel Xavier. Alguns ficaram aí um pouquinho receosos, né? Por conta do desempenho do Canu, mas Canu, ó, vou dizer um negócio para vocês. Matou a pau. Jogou muito bem, fez uma dupla muito boa com o menino Gabriel Xavier, certo? Então, deu certo a dupla, né? E aí a gente tem boas esperanças de um bom jogo, uma zaga mais segura na terça-feira. Certo? A zaga de ontem, a zaga do sábado, mostrou que está preparada e pode aí substituir tranquilamente o Vitor Costa. Ou seja, enquanto o nosso zagueiro se recupera, a nossa zaga trabalha e trabalha tranquilo, beleza? Uma outra modificação que aconteceu foi a entrada aqui, ó, do Everaldo. Então, no jogo contra o Vitória, Everaldo e Biel foram os dois que simplesmente acabaram com o jogo, né? Entraram e mudaram completamente o panorama. E aí o Rogério Ceni colocou somente o Everaldo. Isso aí para uns, né, já deu um motivo de estresse, mas agora nós estamos o Bahia está numa situação diferente. O Bahia agora tem peças de reposição. O Bahia agora tem possibilidade de trocar as peças e nós vamos ver. O Rogério Ceni fez as 5 substituições. Ele mudou basicamente a frente e conseguiu manter o time com a mesma qualidade. O que é que eu quero dizer com isso? Ó, a partir do momento que ele bota o Everaldo aqui na parte direita, né? É de lá que sai o gol. Então a gente tem um passe aqui. A gente consegue ter um jogador hoje rápido, um jogador de boa capacidade de finalização de fora da área. Então a gente coloca aqui o Everaldo na direita e o Rogério Ceni manteve o tripé. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Então, tripé não. O quarteto, né, o quadripé dele aqui, os 4 jogadores de meio campo, que
é um dos melhores meio-campos hoje desse Brasileirão 2024. Então, com esses três aqui. E aí, o Rogério Ceni ainda tem a possibilidade de, se ele precisar, ele pode desfazer esse quadrado, né, e colocar mais um jogador lá na frente. Aí ele fica com um atacante e 2 pontas, que foi exatamente isso o que o Rogério Ceni fez no decorrer da partida. Então, a escalação mais ou menos dentro do que a gente esperava, tem muitas modificações, né? Uma ou outra mexida ali, não teve problema de cansaço, a gente já tinha falado isso antes, né? O Bahia não jogou durante a semana, então o fato de não jogar durante a semana já foi o suficiente para o Bahia chegar bem descansado. E aí agora a gente faz uma vírgula e um parênteses para o jogo da terça-feira. Jogou no sábado, então descansa no domingo, faz alguma coisa, vê a condição física dos jogadores na segunda e na terça-feira já joga. A sorte a nossa é que a gente não tem viagem no meio do caminho. Então, a equipe do Criciúma jogou ontem também, né? Jogou no sábado, só que aí não sei se descansou no domingo, né? Mas na segunda-feira tem que viajar. Então, provavelmente o Criciúma treinou no domingo, a gente não sabe. Depois a gente vê isso aí. Mas por enquanto é Bahia e Grêmio. Então, preocupação do Bahia será agora o próximo jogo na terça-feira. Beleza? Voltando aqui, esquecendo e voltando, essa escalação sem muito mistério. O resultado dessa escalação, né? A gente pode ver aqui, ó, nos melhores, nós podemos ver nos melhores momentos. Vamos ver aqui os melhores momentos, os lances da partida. Vamos dar uma acompanhada aqui. Vamos ver os lances aí. Então, basicamente, muito ataque do Bahia, né? O Grêmio foi poucas vezes ao gol, né? Muito poucas vezes ao gol. A gente vai ver as estatísticas aí. Interessante. O Jean Lucas também indo ao ataque. Jean Lucas subia pela direita, pela esquerda, marcava no meio. Então, o Jean Lucas parecia uma assombração. Todos os lados que estava. Olha o passe do Everton Ribeiro, a puxada de Everaldo até hoje, Cana Mendes, deve ter passado aqui em Feira de Santana, já está indo lá na direção, subindo a 116. E aí todo Bahia, a puxada e a batida de esquerda, né? Everaldo, muito bom de finalização e tranquilo fisicamente, né? Mais um lance. O Santiago Arias também conseguiu subir um pouquinho, né? Não ficou tão preso desse jogo. No jogo passado ele ficou mais tempo preso. Essa bola aí tinha que entrar. Essa bola de Cauli tinha que entrar. Segundo tempo já. A gente praticamente não vai ver lance do Grêmio, né? O Grêmio, e essa bola de Biel aí, meu Deus do céu, uma assistência perfeita. O Bahia simplesmente, né, deixou aí, poderia ter feito uns 2, 3, né? Mas como eu falei, o fato do Bahia não ter feito 2, 3 pode ter deixado a gente um pouco tenso, mas o jogo foi tranquilo. Eu diria que o jogo do Bahia foi tranquilo. Tranquilo para o Bahia. Bahia não sofreu, o Grêmio não impôs nenhum sofrimento ao Bahia. Quer ver? Dá uma olhada vamos olhar os números aqui. Aqui é um gráfico, um resumo do momento de ataque, né? Então, ataques fortes, perigosos. Claro, em cima Bahia, embaixo o Grêmio. A gente tem que notar também o seguinte: o time ele não consegue ficar o tempo inteiro propondo o jogo, o tempo inteiro no ataque. Normalmente ele baixa um pouco as linhas, o adversário vai, tenta atacar. Mas aí a gente vê aqui, ó, no primeiro tempo, né, o Bahia, em boa parte do tempo, até fazer um gol, ainda conseguiu. Depois o Bahia dá uma relaxada, né? Dá uma relaxada, aí o Grêmio vai um pouco para cima. O Bahia retoma, tenta ataque, acabou no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Bahia volta num ritmo mais lento. O Grêmio tenta dominar, mas depois disso aqui, ó, só Bahia. Só Bahia. Tá? Então,
Grêmio pode falar o que quiser. O Renato Gaúcho disse que o time está cansado. Pode ter sido cansaço, mas o fato é que o Grêmio não jogou. O Bahia conseguiu engolir a equipe do Grêmio. O Grêmio, quando tinha a bola, ele subia lento, ele tocava lento, e com isso a defesa do Bahia conseguia marcar. Quando ele subia rápido, os nossos zagueiros e laterais conseguiam acompanhar e bater, né? E tomar a bola dos jogadores. Falando em bater, o juiz da partida, meu amigo, não vou dizer que o juiz é ruim, que ele errou para um lado, não. O juiz errou para todos os lados. O juiz deixou o jogo correr muito solto, muita bola que deveria ser falta tanto do Bahia quanto do Grêmio, mas o juiz deixou correr solto. Infelizmente, o juiz deixou correr solto. Nota ruim da partida foi a do juiz, né? E se a gente for dar mais uma outra nota ruim, a gente vai dar ao treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, que quando o juiz expulsa um jogador do banco, né, o Diego Costa, porque ele expulsa com a informação de que o jogador havia ofendido ao juiz, ao quarto árbitro. Ele aí o Renato Gaúcho vai simplesmente tira todos os jogadores do banco e manda todo mundo para os vestiários. Uma coisa tem sentido, e depois ele deve ter visto, né? Segundo as informações que estão no VAR, segundo as informações já publicadas pelo VAR, o juiz, o quarto árbitro comunica ao juiz da partida que o jogador do Grêmio, ele simplesmente xinga, né? Ele xinga o juiz. E vamos ver, né? Vamos ver aqui a conversa e o que gerou o cartão vermelho e a revolta do Renato Gaúcho. Vamos acompanhar. Não, vai no rosto. Sim, tem uma mão muito leve no rosto, um raspão. Não leve no rosto. O contato com o impacto foi nas costas. Oi, o Diego mandou eu me fuder, tá? Quem? O Diego Costa mandou eu me fuder. Tá? Na bola. O GM não mostrou nada disso. Ok. Não deu falta. Vai sair. Diego Costa olhou pra mim e mandou eu me fuder. Diego Costa. Levanta. Diego, você levanta. Diego Costa. Aí ele tá fora já. Você sabe o que você falou. Você sabe o que você falou. 46 minutos. Mandou o quarto árbitro se fuder, levantou lá, ficou feio. Tá aí a cena, né? Parar aqui, só para a gente comentar. Você ouve, né? A gente não vê, você ouve o quarto árbitro falando para o juiz da partida. Ele olhou para mim e mandou eu me fornicar ou me fuder. Né? Ele fala isso, ele olhou para mim e mandou eu me fuder, certo? E aí, por conta disso, né? Não sei, o Renato Gaúcho simplesmente tira todos os jogadores. Vamos só ver o final aqui. Ele manda aí, tá vendo? Ele manda todos os jogadores ir do banco, né? Tô no PGM aqui, tá? Fica aqui, ó. Atenção. Fica aqui que eu tô no PGM. Olha lá, não perde. Atenção. Você vai pra rua. Verbal. O banco inteiro Atenção. levantou. Não reiniciou ainda. 13, cara. Oi, tá mandando pressionar. Oi, tá mandando pressionar. Pelo que eu vejo. Deixa eu ouvir. Tá mandando pressionar ou tá mandando ele sair? Deixa eu concentrar aqui. Não, vai jogar, tá parado. Tá Mandou parado. todo mundo sair. Tá parado. Parado. O Galo tá com a bola no braço. Deu? Um minuto a mais, tá? Um minuto a mais. Aí a cena, né? A cena aí que que o Renato Gaúcho reclama, né? Do cartão vermelho, que em princípio todo mundo achou que o cartão vermelho havia sido para o Renato Gaúcho, mas não foi. O cartão vermelho foi para o Diego Costa e foi porque ele olhou diretamente no quarto árbitro e mandou
xingou, né, usou palavras de baixo calão para o quarto árbitro. O fato é que isso que aconteceu aí deverá ser julgado, né? Provavelmente o STJD vai julgar e é provável que o Grêmio receba alguma punição. Não sei se é uma punição financeira, uma punição por mando de campo, suspensão, coisa do gênero. Beleza? Tá aí o parênteses, né? Já que nós falamos um pouco dessa parte, dessa polêmica, a gente falou um pouco da arbitragem, então a arbitragem entrou nesse sentido. Tá? Voltando aqui à parte do momento, então, está aqui o Bahia simplesmente dominou a partida. A gente vê os números aqui, vamos ver as estatísticas de acordo com o SofaScore. Vamos lá. Posse de bola, 60% de posse de bola do Bahia, 14 chutes a gol. Então, de 14 chutes a gol, o Bahia só conseguiu fazer um gol. O Grêmio só teve 3 chutes a gol. Então, como é que a gente pode dizer que o Grêmio jogou bem se o Grêmio só teve 3 chutes a gol? Desses 3 chutes aqui, somente 2 foram no alvo. O Bahia, 4 chutes no alvo, certo? Chutes fora, 5 chutes do Bahia, 1 chute do Grêmio e bolas bloqueadas, 5 bolas bloqueadas. 4 escanteios do Bahia, né? 1 lateral do Bahia, 10 faltas do Bahia, 15 faltas do Grêmio. Aqui a gente tem que ver o seguinte, foram 25 faltas no total, porque o árbitro também não deu tantas faltas. Se o árbitro desse todas as faltas, simplesmente esse número aqui ele passaria aí das 50 faltas, certo? Cartões amarelos, 4 para o Grêmio, 2 para o Bahia, 2 cartões vermelhos, acho que um só, acho que não foram 2, foi um cartão só para a equipe do Grêmio. 2 grandes chances, né? 2 grandes chances perdidas para a equipe do Bahia. E só vamos dar uma olhada aqui nas notas para vocês verificarem aí as notinhas aqui dos jogadores do nosso Bahia. Tá aí. Nota na tela, maior pontuador, Santiago Arias, certo? Santiago Arias, que dessa vez, acredito que o Rogério Ceni liberou o Arias para poder avançar mais, e o Santiago Arias é um jogador que gosta de jogar lá na frente. Quando ele joga do meio para frente, ele apoia muito bem, né? E a gente tem aqui, ó, as piores, entre aspas, né? As notas mais baixas, Tassiano, Caio Alexandre, Luciano Juba. Caio Alexandre meio sumido, né? A gente sentiu falta um pouco dos passes dele, mas ele trabalhou muito no meio-campo ali na sustentação. Tassiano, dessa vez, não teve um desempenho muito bom, mas totalmente suprido aqui por Everaldo, Cauli e Everton Ribeiro. Então, esses 4 aqui da frente, ó, a partir do momento que um não está muito bem, você tem os outros para desequilibrar. E o Luciano Juba, para mim, né? Para mim, Luciano Juba vem evoluindo. Luciano Juba, que inicialmente ele tinha um problema na parte de marcação, mas agora eu já vejo o Luciano Juba correndo mais, Luciano Juba melhor fisicamente e o Luciano Juba marcando mais, né? Que é o importante, defendendo mais, não somente atacando e jogando como ala, mas também defendendo e ajudando o time na recomposição. Tá? A nossa dupla de zaga, que estava todo mundo em dúvida, ó, Gabriel Xavier e Canives, notas acima de 7 para a galera. E o cara da partida, né, Everaldo Stum, para mim, um dos melhores aí brigaria aqui fácil, Everaldo e Everton Ribeiro. Então, foram os melhores aí, para mim, do Bahia, tá? Então, essas são as notas aí, e aí, se você não concorda com essas notas, deixe nos comentários aqui, valeu? Pronto, mostramos as notas, os melhores momentos, polêmica do VAR, né? Então, para a gente completar, a gente só precisa ver um pouquinho aqui a entrevista do nosso mister, do Rogério Ceni. Lembrando, a entrevista do Rogério Ceni, ela é longa, principalmente quando é fora de casa, então nós não vamos ver toda. Se você quiser assistir a entrevista coletiva completa, você vai lá no nosso YouTube, você vai no canal da TV Bahia, que está lá, entrevista completa do Rogério Ceni, beleza? Vamos ver aqui a entrevista do mister.
Perdão que eu estou um pouco afônico hoje, mas boa noite, Ceni. Como é que você vê esse Bahia no G4, pelo menos dorme no G4 até outros jogos de amanhã, e as suas considerações sobre a partida de hoje? Sobre a posição eu não me apego tanto, porque isso vai mudar logicamente até o fim da rodada, né? Mas para mim o sentimento que eu fico é de ver um time que fez um belíssimo jogo, um primeiro tempo fantástico, controle absoluto, total do jogo, cedeu pouquíssimas chances ao adversário, trabalhou bola, tocou, cometeu alguns erros ainda de passes, onde sofre transições e aí acaba se desgastando muito o time, né? Nós temos que melhorar essa qualidade de cada vez acertar mais passes, dar menos transições, perdemos muitas bolas no primeiro tempo. Mas deu gosto de ver um jogo assim que eu acho que o torcedor, acho que até vocês viram um jogo vistoso, bonito, com chances de gol. Eu acho que nós merecíamos até um placar mais elástico, especialmente no primeiro tempo, e também alguns bons contra-ataques no segundo tempo. Mas eu vi uns jogos que dá gosto, independente do número de pontos, posição na tabela, mas um jogo que deu prazer. A gente vai dormir acho que assim com a alma lavada, com a cabeça tranquila, que foi um bom trabalho. Rogério, boa noite. A mudança Foi mesmo, bom trabalho. Na equipe, quando você entra com o Everaldo, uma situação tática ou pelo bom jogo que ele fez no segundo tempo, quando ele entrou contra o Vitória? Os dois. Eu acho que o Everaldo jogou muitos jogos nessa função, o Everaldo Tassiano, né? Depois ele teve a lesão, machucou, tá voltando, readquirindo forma. Eu fiquei bastante na dúvida entre começar com o Biel, começar com o Everaldo para o dia de hoje. Mas achei que seria mais interessante botar esses dois jogadores um pouco mais próximos à área, ter mais peso na área, mais chance de gol. Tentar fazer com que o Tassiano se movimentasse um pouco mais para fora, ora o Tassiano, ora o Jean, o Juba na posição, a última vez tinham jogado acho que o Rezende, mas o Juba vai mais nessa função, então a gente consegue dar um equilíbrio um pouco maior, né? E aí depois fizemos as trocas que nós treinamos essa semana, mas eu gostei do jogo do Everaldo, não pelo gol só, mas um jogador que consegue segurar a bola, reter um pouco mais a bola à frente, dar um pouquinho mais de tempo para o time sair de trás, são características que você vai tentando achar dentro do jogo. Você também tem as dúvidas, eu também tenho as dúvidas. Essa, eu até 4, 5 horas antes do jogo, eu ainda pensava um pouco em como fazer, mas achei que para hoje, o Grêmio é um time mais força, né, pesado. Eu achei que precisava um pouco mais para um cara mais à frente para também poder segurar essa bola quando a gente tivesse que fazer, quando apertado, fazer essas bolas longas. Rogério, boa noite. Nos 3 primeiros meses da temporada, o Bahia fez 4 enfrentamentos de Série A, que foram os 4 jogos contra o Vitória, né? Os 3 do Baiano e o da Copa do Nordeste. Nesse 4º mês, você já fez os mesmos 4 jogos, né? Enfrentamentos de Série A, incluindo o próprio Vitória. E a gente já vê um time que aumenta a intensidade do jogo de acordo com o nível técnico dos adversários. No que a gente está vendo agora, essa real versão do Bahia na temporada, e se sim, esses 3 meses ajudaram em quê para o Bahia chegar a esse nível? Bom, os 3 meses eles são importantes porque teve pré-temporada, foram muitos jogos, acho que as alternâncias de time de jogo para jogo que nós tivemos para experimentar um ou outro em determinada posição, né, para atuar num sistema de jogo que a gente usa, que não é um sistema, em algumas posições ele é de bastante intensidade física e cansaço, né? Você viu também para criar um pouco de tumulto, porque você perde o campeonato baiano e logicamente todos esperam que você vença, né? Sempre a competição, nós também esperávamos vencer. E vão se ignorando todos os atenuantes que tiveram no jogo, como expulsão, jogar 70 minutos com um jogador a menos. O Vitória é uma equipe que tem muita consistência defensiva, uma equipe que defende muito bem. E hoje nós jogamos contra um time que é muito técnico, de muita qualidade técnica, mas que deixou alguns espaços dentro do campo de jogo para que a gente dominasse um pouco mais a partida. Então, eu acho que nós condicionamos muito também nossa produção de acordo com como o adversário se posta dentro de campo, né? Eu não posso dizer para você que isso é os 3 meses serviram para jogar. Eu gostaria de jogar sempre dessa maneira, sendo predominante no jogo, tendo posse e controle e finalizando muito mais do que o adversário. Mas, infelizmente, nem sempre isso vai acontecer. Nós vamos sempre tentar fazer com que o time tenha o controle de jogo, mesmo jogando fora de casa, vamos tentar sempre ter maior posse, mais finalizações. Mas eu posso te falar sobre o jogo de hoje, que isso é muito próximo do que a gente deseja para o Bahia na temporada.
tá aí, né? Não vamos ver a entrevista completa, como eu falei. Bahia próximo do que o Rogério Ceni quer, né? Que o Rogério Ceni deseja para a temporada. Bahia, como a gente vê aí, o Bahia jogou muito bem. E as trocas aqui, ó, a gente acabou falando as notas, a gente não colocou as trocas, né? A gente poderia dizer o seguinte, o Rogério Ceni, né? Quando a gente analisa o jogo depois do jogo, o Rogério Ceni mitou na escalação e ele mitou também nas trocas. Ó. A gente não precisamos fazer nenhuma troca para trás, né? Nenhuma troca nem de lateral, nem de defensores, né? E com isso a gente conseguiu trocar só os jogadores da frente. Então, ó, a gente trocou o Everaldo, né? Trocou o Everaldo e colocou o Rafael Ratão, então a gente continua com uma referência na frente, tirou o Caio Alexandre e colocou o Rezende para segurar um pouco mais a marcação no meio campo, e aí você tira o Cauli, né? Você tira o Cauli e coloca o Ademir, então a gente tinha o Everaldo de um lado, o Cauli do outro, ou o Ratão de um lado e o Ademir do outro, né? Você aí continua tendo os dois pontas, a gente tira o Tassiano e coloca o Depena. Então, quando você coloca aqui o Depena, você consegue ter um jogador ali, mais ou menos com as características do Cauli, né? Que ele tira depois. E, por fim, ó, o Everton Ribeiro, você coloca o Biel. E aí a gente fica com Ademir de um lado, Biel do outro, e você tem ainda o Rafael Ratão na frente, com o Carlos Depena ali fazendo o jogo, certo? Então, essas as modificações, pouco do que o Rogério Ceni falou aí. Ele também estava na dúvida entre o Everaldo e o Biel. E isso leva a gente a pensar que, será que ele vai levar essa dúvida para terça-feira? Né? Isso é importante. E a primeira pergunta que é feita para o Rogério Ceni fala-se da posição. Vou jogar aqui, ó. Quando ele foi perguntado, o Bahia estava na 4ª colocação. Nesse momento que a gente está gravando aqui o vídeo, né? Nós estamos fazendo esse pós-jogo, ainda acontecem jogos, vocês estão vendo aqui, ó, o Internacional está jogando, está 0-0, e o Internacional é o time que eventualmente pode passar a equipe do Bahia. Então, o Bahia estava na 4ª colocação quando foi feita a pergunta. Nesse momento, o Bahia está na 5ª colocação e tem mais um jogo só, que é o jogo do Palmeiras. Eventualmente, o Palmeiras vencendo ou o Fortaleza, esses aqui eles podem passar o time do Bahia. Mas o fato é que o Bahia venceu e o Bahia, pelo menos, vai ficar à frente do Grêmio. Mas, ó, é bonito, viu? Você vê aqui, ó, o Bahia numa posição na primeira página da tabela, né? Você vê o Bahia na primeira página da tabela brigando lá em cima. Por enquanto, é só um sonho, né? Mas a gente espera que esse sonho se torne-se realidade um pouco mais à frente. Valeu? Bom, é isso aí. Acabou, né? Encerramos aqui nossa análise. Bahia jogou no sábado, brocou a equipe do Grêmio e agora o Bahia joga, ó, terça-feira contra o Criciúma pela partida de ida da Copa do Brasil, 3ª fase. E Bahia só volta agora a jogar no Campeonato Brasileiro, rodada 5, no domingo, às 18h30, contra a equipe do Botafogo. Aí só para a gente fazer um parênteses com o Botafogo. O Botafogo tem a Semana Baiana, né? No meio da semana ele pega o Vitória pela Copa do Brasil, no final de semana ele pega o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas semana do Bahia é Criciúma terça e Botafogo no domingo. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, hein? Valeu? Um abraço e já fui, papá!